Olá, você já definiu as suas metas para 2020? Eu sou Lorena Cruz, sou da empresa As Festas de Manuca, Festas Sustentáveis. Esse é o nosso 10º vídeo do quadro Fortalecendo a Imunidade da Minha Empresa, onde eu trago para você todo dia um vídeo com dicas e estratégias para a gente utilizar esse período de isolamento que a gente está sendo obrigado a viver no planeta e construir melhor as nossas estratégias para a nossa empresa, para a gente sair fortalecido desse momento e conseguir se reestruturar quando tudo isso passar. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de metas. Como é que a gente faz para definir as nossas metas e como é que a gente faz para dividir essas metas? Muitas vezes eu vejo, quando eu pergunto a alguém, qual é a sua meta na empresa? Eu vejo algumas pessoas responderem, a minha meta é vender muito. Aí eu, sim, mas muito quanto? Ou então, a minha meta é atrair mais clientes. Mais clientes, quantos? Quantos clientes você precisa atrair? Quanto é esse muito mais que você quer vender? Né? E não ter metas bem definidas é o que dificulta a gente de observar o nosso processo, de observar o nosso caminhar. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas para a gente traçar metas dentro da nossa empresa, que servem também para a vida pessoal, né? E para a gente conseguir acompanhar o caminhar dessas metas. Não sei se vocês já ouviram a definição que uma meta ela precisa ser SMART, tem essa sigla, SMART, S-M-A-R-T. E cada letrinha dessa sigla se refere a uma característica que uma meta bem construída precisa ter. O S se refere a específica, vem do inglês, né? Específica. Então, uma meta, em primeiro lugar, ela precisa ser uma meta específica. A meta de vender muito, ela é um desejo. Eu tenho um desejo de vender muito, mas eu não transformei esse desejo em uma meta. Então, eu preciso ter uma especificidade. Quanto é esse muito, né? Quanto muito eu preciso vender? Outra característica da meta é o M, de mensurável. Que é isso, mensurável? Eu preciso conseguir medir o quanto que eu estou atingindo a minha meta. Então, se eu tenho uma meta de vender muito, se eu vender durante o mês R$ 1.000, eu não sei se isso é muito. Se eu vendo R$ 10.000, eu vou continuar sem saber se isso é muito. Se eu não sei qual é o ponto que eu quero chegar. Então, se eu construo uma meta de que eu quero vender R$ 30.000 em um mês, quando eu estou no 10º dia do mês e eu vendi 10.000, eu estou conseguindo medir se eu estou caminhando ou não para atingir a minha meta. Outra característica vem da letra A. A meta precisa ser atingível, ou seja, tangível. Tem que ser algo que você seja realista. Então, não adianta você observar que na sua empresa você tem um faturamento mensal de R$ 1.500 e você estabelecer que você vai ter um faturamento mensal de 15.000 naquele mês. É uma meta muito difícil de atingir se você olhar para a sua realidade. E o que é que vai acontecer? Você pode se frustrar. É por isso que é importante também a gente dividir as metas em prazos. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas construa metas que sejam metas realistas, metas atingíveis, né? Que você consiga realmente alcançar. Pode ser uma meta mais ousada? Pode, mas que o esforço que você vai fazer para conseguir alcançar essa meta seja um esforço real. Que você não fique dependendo de, por exemplo, ganhar na loteria para atingir aquela meta, né? Outra característica vem da letra R. A meta precisa ser relevante. Por que ela precisa ser relevante? Para que você tenha estímulo de cumprir aquela meta. Se você cria uma meta que não tem muito significado na sua vida, não vai trazer muita importância na sua vida, você vai cair no erro de deixar sempre essa meta para depois. Então, crie metas que sejam importantes, que sejam relevantes para você, porque cada vez que você pensar naquela meta, você vai saber que você está construindo pequenos passos para alcançá-la. E não deixando de lado essa meta, como a gente costuma fazer com a maioria das nossas metas quando a gente chega no fim do ano, né? A outra característica é que a meta precisa ser temporal. Você precisa definir um prazo de tempo para você cumprir essa meta. E por isso que é importante que ela seja também atingível. Se você quer atingir um faturamento de 30.000, mas a sua realidade é um faturamento de 1.500, é importante que você estabeleça um tempo. Tudo bem, não vou atingir esse faturamento de 30.000 em um mês, mas eu vou atingir em tantos meses. Então, defina um intervalo de tempo para você cumprir essa meta. É muito comum que no fim do ano a gente faça as nossas metas para o ano seguinte, né? A gente deseja feliz ano novo para as pessoas e a gente fica muito pensativo sobre
essas metas que a gente está pensando em fazer para o ano seguinte, a gente observa as metas que a gente já conseguiu executar no ano que passou. Aqui em Salvador, quando passa o carnaval, a gente deseja feliz ano novo novamente e a gente começa de novo com o gás de que o ano está começando, agora o ano começou, vamos lá trabalhar nas nossas metas. E nesse período de isolamento, eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, a gente vai ter uma sensação enorme de que a gente está começando o ano mais uma vez. Então, se você puder aproveitar esse momento para reestruturar suas metas, transformar os seus desejos em metas, trazer para eles uma característica específica, que ela seja mensurável, que ela seja atingível, que ela seja relevante, que ela seja temporal, você vai conseguir começar esse novo ano de 2020 com mais gás para alcançar as suas metas. Uma outra dica que eu digo para a gente conseguir traçar essas metas é divida elas em prazo de tempo. Metas de curto prazo, metas de curtíssimo prazo até. Então, hoje no meu dia eu vou fazer tais coisas. Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo. Por quê? Às vezes a gente está começando um negócio, a gente tem uma infinidade de ideias, muita vontade de colocar essas ideias em prática, mas a gente vê que naquele período de tempo é impossível de executar todas. Então, definir os prazos para as suas metas vai, inclusive, aliviar a sua ansiedade, porque você vai conseguir perceber, não, essa meta aqui é ousada, mas ela é uma meta para ser cumprida ao longo de um ano, ao longo de 3, ao longo de 5 anos. Então, você vai diminuir um pouco a ansiedade e aquela sensação de que você está cheio de coisa para fazer, mas não está dando conta. Então, divida as suas metas em prazo de tempo. Para suas metas diárias, pense sempre no alcançável. Então, não estabeleça metas diárias em uma grande quantidade se você acha que você não vai cumprir, né? Respeite o seu processo, respeite o seu tempo. Uma dica que eu falo ainda para metas de atividade diária defina uma ou duas grande meta que você vai ter que cumprir naquele dia e o que vier depois é lucro. Por exemplo, a minha meta de hoje era gravar mais um vídeo do quadro Fortalecendo a Imunidade da minha empresa. A gente está no 10º dia de isolamento, pelo menos aqui, né, na minha cidade, em Salvador. Estou há 10 dias isolada, então a minha grande meta de hoje era essa. O que eu fizer daqui para diante é lucro, então eu não fico com peso na consciência se eu tivesse criado uma lista enorme para o meu dia e não tivesse conseguido alcançar nem metade dela, né? E não se desespere, respeite o seu tempo, respeite o seu processo, trabalhe sempre mais um pouquinho, observe aonde você quer chegar e assim você consegue acompanhar que você está se movimentando no seu tempo, mas você está se movimentando para alcançar aquelas metas. Não esqueça de trazer metas atingíveis para a sua realidade, porque é um grande caminho para a gente reduzir a nossa ansiedade e a gente conseguir trabalhar com leveza. Me conta o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já têm metas estabelecidas, se vocês estão trabalhando para cumprir a meta de vocês. Se você tiver qualquer dúvida ou tiver qualquer sugestão de tema para eu trazer aqui para o quadro, comenta aqui ou manda no direct. E compartilha esse vídeo para mais pessoas. Pode ter gente que está precisando agora de um empurrãozinho para usar esse período de isolamento e estudar um pouquinho mais. Um beijo, até o próximo vídeo.